Acho que o cuidado com o diagnóstico precisa ter muito cuidado. O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, este é o programa Sem Brincadeira. Falamos sobre crianças e adolescentes numa parceria da TV da Universidade Federal do Paraná e do Grupo Dedica, um grupo de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Eu sou Lucy Pfeiffer, médica, pediatra, psicanalista, e vamos falar hoje sobre um tema que nós englobamos, está englobado no transtorno de desenvolvimento da infância. Conosco o Dr. Maurício Elck. Obrigada, Maurício, de você ter aceitado o convite. Como psiquiatra de crianças e adolescentes, eu queria muito conversar com você assim. Se fala muito de autismo, cada vez se põe mais subgrupos no autismo, mas quem sabe a gente pudesse definir primeiro, né? O que é uma criança com autismo? Isso que, antes de responder isso, eu acho que é importante salientar que hoje em dia o assunto que está em voga, né, tanto na comunidade, até no meio científico, é a questão do espectro autista, né, que até as classificações atuais, elas, tecnicamente, elas mudaram um pouco em relação ao que se considera espectro autista ou não, né? Sim. Então, parece assim que a gente avança, mas a gente avança voltando para trás, né? Porque nós estamos falando de características de comportamento, de falhas comunicativas, estamos falando de características de falhas, dificuldades na questão da linguagem pragmática, né? Em que a criança tem dificuldades no sentido de se conectar com o mundo da maioria à sua volta, né? E agir tal como, né? E isso dá margem para, além de muitos erros, né, dá margem também para negligência nesse sentido, em relação aos cuidados a essas crianças, né? Mas, se nós formos em busca do diagnóstico clássico do autismo, né, dentro da clínica, a gente vai chegar naquela criança que nasce dentro de um padrão de normalidade, né, sem, às vezes, quaisquer intercorrências identificáveis e que, no seu desenvolvimento, acaba tendo algum tipo de interferência externa, interna, enfim, isso ainda é muito discutível, né, e que, a partir de determinado momento, essa criança passa a ter alguns déficits de contato, passa a ter dificuldades pragmáticas, passa a ter dificuldades no entendimento do ambiente à sua volta, dentro de um modelo mais abstrato de comportamento, eles têm mais dificuldade ainda quando eles vêm crescendo, né? Então, muitas dessas crianças não têm atraso de linguagem, né? Então, de difícil diagnóstico, e o que também abre outra porta para maus diagnósticos, né? De dizer que crianças, às vezes, com algum problema de linguagem, na verdade, estão manifestando o espectro autista, que muitas vezes não é. Até por isso que a classificação nesse sentido atual foi feliz em separar bem a questão de linguagem da questão do espectro autista, né? Sim, tanto você pode ter um impedimento à linguagem, como você pode ter uma linguagem normal, né, dentro dessa criança. Mas o que eu percebo daí como psicanalista, Maurício, é assim, que mesmo tendo domínio da linguagem, essa linguagem dentro de uma criança que tem o autismo não é usada para o contato com o outro. Ela, na maioria das vezes, ela é usada para suprir suas necessidades, os seus desejos, mas não para fazer um laço com o outro. Exatamente. Como que você vê isso? É exatamente como você está falando. Eu acredito, quer dizer, a clínica acredita assim que a criança com dificuldade no se colocar no lugar do outro, né? No empatizar com o outro, no
sentir o que o outro está sentindo, né? Nós estamos falando então aí de neurônios espelho, né? Sim. No sentido de eu conseguir aprender, imitar, né? O outro, né? O bebê, ele aprende assim, ele imita o outro e depois que ele observa esse outro com o comportamento, ele vai introjetando isso na mente dele e vai, de certa forma, organizando tudo isso. Sim. Então, essa criança, nesse sentido de linguagem, ela fica muito prejudicada. Então, como você falou, que ela acaba utilizando a linguagem para ela mesma, o nosso papel como profissionais, pais, cuidadores, é exatamente perceber quais são as necessidades dessa criança e a gente fazer essa mente acessória, né? A gente, então, tentar ajudá-la peculiarmente, né, em cada caso, em como que essa criança está informando ao mundo suas necessidades. Porque ela não vai informar diretamente, ela vai informar de outras maneiras e a gente tem que ser humilde o suficiente para poder entendê-la e para poder suprir as necessidades dessa criança, dessa pessoa, enfim. Sim, e até nessa, porque é claro, uma criança que vai aos poucos se isolando, né? Do olhar, ela vai se isolando do toque, ela vai se isolando como se ela não existisse para esse mundo que a rodeia. O que nós poderíamos falar dos primeiros sinais de uma criança com espectro autista? É interessante falar sobre isso. Tem um trabalho do Ceudas lá no Jornal Espanhol de Pediatria, que eles fizeram um levantamento de mais de 2.000 crianças com dados de filmagem e tal, e foram observar quais crianças que tiveram o diagnóstico, né, de autismo e quais peculiaridades de cada uma delas e quais as características em comum. Você sabe que até os 6 meses de idade não conseguiram achar nenhuma diferença entre crianças que se tornaram portadoras do espectro autista e crianças que não se tornaram portadoras, crianças controle, digamos assim, né? Que somente a partir do 6º mês até 1 ano de idade é que começaram a se observar algumas falhas no contato visual, alguma questão assim mais grosseira de contato que é difícil de até identificar, mas que principalmente as mães conseguiam identificar pela proximidade maior, né? Então aí as estereotipias e aqueles comportamentos mais característicos assim, né, de alterações, ficava assim mais para o final do 2º ano de vida, dos 24 meses, e aqueles interesses específicos também, conforme a idade vai avançando mais. Então, parece que existe algo mais geral e que vai afunilando para algumas manifestações comportamentais peculiares dessas crianças, mas que no começo é de difícil identificação, né? Então, em torno de 15% somente das crianças estudadas nesse trabalho do Ceudas que tinham esse tipo de manifestação clássica. Tá? Então, imagine que 15% dessas mais de 2.000 crianças avaliadas que tinham esse caminho. Em torno de 45% das crianças já tinham alguma coisa, antes mesmo dessa idade. Por quê? Porque esse diagnóstico estava linkado a outras morbidades clínicas, né? Porque o que nós chamamos de autismo hoje, na verdade, eu acredito que são diversas coisas e que daí nos dá margem para colocar tudo dentro do mesmo saco. Será que nós não teríamos que cuidar com isso? Com certeza, é exatamente veja, se você isso. generaliza um diagnóstico, que difícil que fica, até no sentido de trabalhar com essa criança. Claro. Né? E até mesmo para esses pais que têm a criança com um diagnóstico que é tão severo. Sim. Né? Exatamente, assim, doutora Lúcia, eu acho que esse é o ponto mais importante de tudo. Veja, se a gente conseguisse delinear melhor essa etiologia, facilitaria muito,
né? Mas o pessoal está estudando assim muito, muito, muito e assim ninguém está conseguindo chegar ainda a nenhuma conclusão. Acham-se lá alguns genes com alterações aqui, alterações ali, mas nada específico assim. Sim. Ou se tem alguma coisa específica, na verdade não consubstancia. Então o pessoal está estudando afinco mesmo, mas eu acho que falta também, na minha opinião, tem que se estudar mais os fatores ambientais também. Porque eu não acredito que seja uma síndrome unicamente de um veículo só, né? Eu acredito que existem sim os fatores que interferem na manifestação genética ou não. Sim. Então eu não sei até que ponto que isso é perigoso também, né? Porque você acaba taxando um diagnóstico e tal, enfim. Por um outro lado, as novas diretrizes colocam separam bem a questão da linguagem, que isso foi uma coisa boa pelo menos, né? Uhum. Então aquelas crianças com distúrbio de linguagem expressa ou linguagem aquisitiva e tal, elas não entram daí para essas classificações e não correm o perigo. Quer dizer, essas são as diretrizes, não necessariamente vai funcionar desse jeito, até porque a CID-10 não mudou, né? E quando nós falamos em clínica, a gente não fala em CID-10 e DSM, né? Nós falamos... CID-10 seria a classificação... a classificação internacional de doenças, né? Mais usado pela Europa e tal. Sim. E a DSM é a classificação utilizada pelos americanos. E aqui no Brasil nós adotamos a CID-10, né? Que é uma classificação e a gente dá o diagnóstico baseado naquela nosologia. Mas que fique bem claro que isso é só para um direcionamento numa conversa no sentido técnico, né? Sim. Mas não para se dar um diagnóstico, você não dá um diagnóstico clínico baseado nesses manuais. Sim, tá? Até porque é preciso sempre que se avalie muito, né, essa criança, o seu desenvolvimento, mas também a sua família, o meio que rodeia essa criança, para se poder dar qualquer diagnóstico de transtorno de desenvolvimento. Você não concorda com isso? Sim, absolutamente. E eu acredito que existem fatores externos, ambientais. Quando eu digo ambiental, eu estou querendo dizer assim, que são fatores tanto de ordem de ambiente físico, de relação com familiares, de relação com substâncias, medicamentos, com gestações complicadas, tudo que é fator ambiental seria essa estimulação externa, positiva ou negativa, né? Sim. A gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente já continua falando, então, sobre o autismo ou o espectro autista, não é mesmo? A gente volta já, estamos com o Dr. Maurício Elck, psiquiatra de crianças e adolescentes, e falamos sobre transtorno global do desenvolvimento na infância. A gente volta já. Olá, estamos de volta com o programa Sem Brincadeira e falamos hoje sobre um transtorno global do desenvolvimento, o espectro autista, com o Dr. Maurício Elck, psiquiatra de crianças e adolescentes. Falávamos então e terminamos o primeiro bloco, Maurício, falando assim da influência, né, de ser já uma origem, se acreditar mais que o espectro autista viria de um fator, não apenas mas que seria multifatorial, as suas causas multifatoriais, e você entrou no aspecto do ambiente. Ambiente lugar, ambientes comunidade, mas se nós falarmos um pouquinho desse ambiente, a criança e seus pais, o que nós poderíamos dizer
de alguma característica, algum alerta nesse sentido? Isso é uma faca de dois gumes, né? Porque ao mesmo tempo que nós poderíamos estar culpabilizando pais, nós também poderíamos estar negligenciando atitudes também que não seriam legais, né? Adequadas para um bom desenvolvimento da criança, né? Sim. Então, é uma situação bastante delicada, mas é o que eu acho que os pais entendam, né, que a gente precisa cercar de todos os lados para fazer todo o esforço possível para que haja o melhor pragmatismo em relação a isso, o melhor atendimento dessa criança, dessa família, né? Mas é claro que qualquer criança em sofrimento, isso está bem evidente de que qualquer criança que esteja sofrendo uma disrupção no seu desenvolvimento vai arcar com consequências mais para frente, né? E essas consequências não tem ninguém que possa provar hoje em dia quais seriam. Existem alguns trabalhos mostrando, por exemplo, né, que crianças que não foram amamentadas no seio, que não receberam a amamentação, elas têm problemas no neurodesenvolvimento. Tá? Então tem um trabalho bem interessante, quem quiser o trabalho depois pode perguntar e tem acesso a todas as pessoas no portal CAPES, né? Que é um banco de dados de trabalhos científicos, e outros trabalhos também mostrando diversas disrupções no desenvolvimento aí do neurodesenvolvimento das crianças, que podem ter interferências, sim, emocionais principalmente, que interferem no andamento, então, do neurodesenvolvimento. Outras questões que têm sido estudadas em relação a isso, por exemplo, são que daria para a gente considerar como fatores ambientais, por exemplo, o uso de pesticidas e substâncias aí que a gente ainda não consegue delinear muito bem, mas existe uma correlação com problemas no neurodesenvolvimento, sim. Né? E isso tudo levanta mais aqueles pensamentos que eram um pouco mais antigos e resgatam um pouco daquelas questões das influências ambientais. Sim, né? as drogadições também. Também, né? O isso. uso do álcool na Exato. gravidez, tudo isso até já tem uma relação direta, né? Com certos distúrbios de desenvolvimento. Isso, e aí assim, até eu acho interessante de se pensar o quanto que um problema, por exemplo, gestacional, uma mãe que está com os níveis noradrenérgicos extremamente elevados, né, por estar muito nervosa, né, e quanto que isso não afetaria essa migração neuronal toda que acontece durante a gestação, essa organização de 4,5 bilhões de neurônios, né? Eu acho que não dá para negligenciar isso e dizer que não, que tudo é biológico e genético. Não, eu acho que para afirmar isso temos que ser humildes, né, nesse sentido, e também estar de olho nessas questões ambientais, né, que são, por exemplo, tem um trabalho recente que mostra que em torno de 26%, desculpa, de crianças que nasceram com prematuridade extrema, com menos de 26 semanas, que hoje em dia está na moda a gente conseguir deixar crianças vivas com 20 e poucas semanas de gestação. E 30% delas desenvolvem um transtorno que se encaixa dentro do espectro autista. Sim. Tá? Então, veja, é um número alarmante. Então, o que nós interrompemos naquele processo ali, nas 20 e poucas semanas? Nós interrompemos todo o processo migratório neuronal, né? Todos aqueles 4,5 bilhões de neurônios que estão indo cada um para o seu canto, e de repente a gente interrompeu e deu outros tipos de estímulos externos, a não ser aquele que deveria estar sendo recebido dentro do ventre da mãe. Né? E de repente não, está recebendo estímulos completamente diversos. Né? Então, veja como é um leque gigantesco, e para se chegar numa verdade absoluta disso, da etiologia disso tudo, é muito complexo. Um outro capítulo dessa história, Lucy, no meu entendimento, é o que fazer. Né? O que fazer... Você tem o diagnóstico, você tem a suspeita diagnóstica, vamos falar assim, e aí, a partir daí, o que fazer? Isso, o que fazer. Né? Não existe um remédio que tome via oral
que vá curar o autismo. Não existe um remédio que vá fazer a criança ficar bem de repente. Isso não existe. Ninguém fez isso ainda e não imagino que vão conseguir fazer algo do gênero. Sim. Né? Mas, de qualquer jeito, o acompanhamento dessa criança... E se a gente pensar, Maurício, assim, e vou falar então como psicanalista, né? Existem ações que você não poderia mudar. Vamos dizer, se veio de um lado genético, nós não vamos poder mudar esse impacto da alteração genética. Mas existem outros fatos, vamos dizer, os ambientais, que podem ser revistos. Então, eu imagino que o que fazer, dentro do que fazer, um dos primeiros passos seria rever, né? Sim. Essa história da gestação, o desejo real dessa mãe por esse bebê, o quanto ela investiu nesse bebê, o quanto ela teve o apoio do pai, do bebê nesse investimento, né? O que significou para ela ser mãe. E do mesmo jeito que você me diz do prematurinho, que ele fora do ventre materno, 30% deles não evoluem bem, apesar de receber o alimento que precisa, o oxigênio que precisa, faltou o envoltório materno. Isso. Né? Então, que interessante isso, né? Porque veja, que tipos de estímulo que ele recebeu durante esse processo, que ainda era um processo migratório. Sim. A migração neuronal se faz até o nascimento da criança, né? Até a 41ª semana, os neurônios ainda estão cada um indo para o seu canto, né? Depois disso não tem mais. Ainda há um desenvolvimento, uma poda neuronal, né? Enfim, Sim. todo um processo. Mas essas interferências, eu não tenho dúvida que existam fatores aí que então nós consideramos, apesar de são externos, né? São fatores externos. Então, qual é a magnitude desses fatores externos que chegariam a interferir, então, num fenótipo, né? Numa apresentação de uma pessoa que vai desenvolver algo que se chama do espectro autista? É tudo muito delicado isso, porque assusta, né? Assusta, porque às vezes nós estamos indo por um lado, mas o caminho é por outro, diferente. Sim. Né? E ao mesmo tempo traz assim uma esperança, assim, até de continuarmos uma busca mais assídua, estudarmos mais em cima disso. Mas se eu fosse recomendar alguma coisa a alguém, é que cuide de todos os lados. Tanto da alimentação, quanto na questão no ambiente familiar, né? Até rever essa questão toda, né? Porque existe tanto aquele que nasce já que apresentam as pautas autísticas e vai desenvolvendo isso, e daí não sabem muito bem onde encaixar, na genética não consegue encontrar, acaba sendo incluso nesse diagnóstico do espectro, né? Sim. E existe aquele que desenvolve absolutamente normal até 1 ano, 8 meses, 2 anos de idade, e depois tem um declínio ou uma estabilização ali, que a criança não desenvolve mais, às vezes regride um pouco a linguagem até pelo fato dessa perda do contato, né? Então, dá a ideia de que existem etiologias muito diferentes dentro de tudo isso que chamam de espectro. Sim. Que não é só uma etiologia. Tudo bem, o cérebro é um só, mas eu posso atingir ele de diversas maneiras, né? Sim. E quando você fala, e falamos um pouquinho de pais, você falou dessa faca de 2 pontas, então, né? Mas veja, eu vejo aí uma esperança muito boa, porque se eu posso localizar nenhum desses fatores predisponentes, uma ruptura da ligação mãe-bebê, da ligação mãe-pai-bebê, eu teria ali um jeito de um caminho, né, para ser revisto, um caminho para um novo encontro, né, ou quem sabe um novo olhar dos 2 lados. Então, acho que quando você fala em humildade é uma palavra que cabe muito bem, todo profissional e toda família de uma criança autista poder avaliar sem preconceito, né? Senão vem aqui, vai dizer que a culpa é minha. Não estamos dizendo isso, porque cada ser humano faz o que consegue com seu filho. Né? Mas ter a humildade de poder se avaliar com um profissional junto, né? Avaliar o que aconteceu na geração daquele filho e nessa sequência, pode nos trazer
em algumas crianças, algum caminho. Você concorda? Concordo absolutamente. Eu acredito que, em princípios básicos do desenvolvimento do ser humano, o olhar da mãe, quando eu digo mãe, eu digo então daqueles que são os cuidadores, né? As figuras dos cuidadores é o que vai organizar essa mente, esse cérebro, e faz parte dessa organização cerebral esse olhar, esse direcionamento, né? E quando eu digo olhar, eu não estou dizendo somente olhar, mas eu estou dizendo o balizamento, né, dessa criança. Eu acredito que as duas coisas provavelmente existem. A mãe que não consegue o olhar, não consegue balizar essa criança, não consegue introjetar na mente dessa criança o que é certo, o que é errado, o que não pode, o que pode, né? A confusão mental é tão grande, é tão difícil, ali aquela pessoa é tão perturbada que ela acaba não fazendo com que essa criança desenvolva essas habilidades, mas também existe um outro lado que a mãe faz isso e mesmo assim a doença aparece. Sim. Então, por isso que eu estou dizendo que eu acredito que ao observar toda essa questão científica, esse paradigma novo aí da questão do espectro e tal, eu acho que pega todos esses e coloca no mesmo lugar. Então, eu acredito que o olhar tem que ser dicotomizado, pelo menos dentro da clínica, sabe? Não necessariamente assim que, não pode receber esse diagnóstico porque provavelmente aconteceu isso e isso. Mas eu acho que o cuidado clínico, ele é muito importante nesse sentido. Sim. E até, a gente está terminando o programa, mas eu não posso esquecer de uma criancinha que eu recebi e porque gostava de rodar um peão da escola, a escola encaminha como espectro autista. É uma criança ótima, espetacular, só que é um pouco solta na vida aos 2 anos, né? Então, acho que isso que você diz do cuidado é extremamente importante. A gente está terminando, a gente tem uns segundinhos. Você gostaria de deixar mais alguma mensagem? Olha, eu queria dizer que esses pais, né, de crianças portadoras, né, do espectro e que têm esse diagnóstico, que tenham sempre um olhar à frente e que sempre estejam humildes, assim como a gente falou, usamos essa palavra, achei muito legal, ao ponto de se observarem, mas também observarem a sua criança, entender que nem sempre a culpa é dos pais, nem sempre a culpa é também da questão biológica, enfim, tem que achar o melhor caminho nisso tudo para dar uma vida melhor para todos, não só para a criança, mas para os pais. E não deixar males entendidos no meio disso tudo, que as coisas podem ser resolvidas com boa comunicação familiar entre os profissionais e a escola, enfim. Sim, eu agradeço. Agradeço a atenção de vocês e deixamos então esse recado. Culpa, na verdade, não leva a lugar nenhum. Nós precisamos achar soluções. E a gente espera ter dado um pouco, algum caminho para vocês. Eu agradeço a atenção e a gente volta na próxima semana com um novo tema do Sem Brincadeira. Até lá!